entendendo que se vocês estão dedicando essa noite para poder estar aqui, eu entendo que vocês estão querendo entender melhor qual é a proposta, é, de entender, né, de aprofundar melhor o que são esses temas relacionados à vocação, ao empreendedorismo e ao planejamento, certo? A proposta é que a gente tenha uma dinâmica aqui da seguinte forma, né? Eu vou transmitir o conteúdo aqui para vocês e vão ter momentos que eu vou abrir para perguntas, certo? Caso você tenha alguma pergunta que você queira fazer ao longo, no meio da explanação, você aqui embaixo tem ali reações, tem um botãozinho aí, você ergue sua mãozinha, tá? E aí eu passo a palavra para você, beleza? A proposta também é que vocês compreendam, tem muitas dúvidas que vão surgir, essa é a experiência de outros eventos também, que serão sanadas ao longo dos outros dias, né, de amanhã e depois. Por isso que é muito importante que você manifeste as suas perguntas e eu vou ver se por acaso essa sua dúvida for respondida no próprio evento, eu vou falar, olha, sei que vai ter um momento que não falar sobre isso. Se não, eu respondo no momento, beleza? Só me deem um feedback aí, por gentileza, com relação ao som, tá chegando legal aí, tá beleza? Tá ok? Me deem um retorno, por favor, ou no chat, ou abre o áudio aí e fala aí. Leônidas, Guilherme, Vini, tá ok? Beleza? Ótimo, tá bom. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Preparei aqui alguns slides para a gente poder trocar. Beleza, ótimo. Beleza, Raimundo, bom ver você, irmão. Então vamos compartilhar tela. Todos estão vendo tela compartilhada? Também me dá um feedback aí, por favor. Se tá ok. Beleza. Muito bom. Então vamos lá. Então vamos começar a jornada, né? E a proposta do nome do evento ser jornada é porque realmente o que nós vamos fazer nesses 3 dias é uma jornada. E vocês já vão decidir se essa jornada para vocês ela vai acabar na quinta-feira ou se essa jornada ela vai continuar, né? Isso é uma decisão que vocês vão tomar ao longo deste evento. Mas o que é importante? O que é importante é que cada um de vocês agora, eu não sei, né? Muitos aí estão a maioria, todos estão de câmera fechada, então eu não estou vendo as condições, né, que vocês estão assistindo esse evento. Mas eu considero que é fundamental que você tenha material de anotação. Por quê? Porque você vai ter insights, você vai ter percepções importantes aqui com relação ao que vai ser falado. Ei, Álvaro, boa noite. Tá? Então é muito importante que você tenha material de anotações. Para aqueles que fizeram a inscrição, né, para aqueles que estão no grupo, vocês vão receber o material, né, que são esses slides, os slides que serão trabalhados nos 3 dias vão ser disponibilizados em PDF para cada um de vocês, beleza? Então, vamos começar a nossa jornada. Teve mais um pessoal que chegou aí também, deixa eu ver aqui. Beleza. Ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é vocês entenderem, né, qual é a grande proposta do meu trabalho, da mentoria, né? Entendendo que essa mentoria é uma junção de toda a experiência que eu tive na minha vida inteira, de tudo que eu fiz, desde a época que eu era hippie, nas empresas que eu fiz trabalho de assessoria, nos meus envolvimentos familiares, nos meus círculos de amizade, em todos os estudos que eu tive na minha vida, né, com a filosofia, com as artes marciais, com a medicina tradicional chinesa, ao observar o comportamento humano, eu concatenei tudo isso nesse projeto chamado Você no Controle, né? A mentoria Você no Controle. E a jornada Você no Controle é um tira-gosto, né? É um tira-gosto, é para você, nesses 3 dias, experimentar um pouco da funcionalidade
dessa mentoria. E a proposta principal desta mentoria, certo, é potencializar o seu desenvolvimento profissional, tá? Só que essa potencialização do desenvolvimento profissional, ela segue alguns critérios, ela segue alguns princípios, tá? Quais são os princípios desse desenvolvimento profissional de acordo ao que eu acredito? Esse desenvolvimento profissional, ele precisa de 3 elementos, tá? Ele precisa da sua vocação, que é o tema de hoje. Essa vocação, ela precisa ser planejada, ou seja, ela precisa ser estruturada, que é o que nós vamos falar amanhã. E o empreendedorismo, que é a forma de fazer com que a sua vocação planejada possa se tornar um elemento para que você fature, para que você ganhe dinheiro, para que seja um negócio, para que seja um plus, ou que seja a sua renda principal, né? E assim, né, uma coisa que eu tenho percebido, tem muitas pessoas vendendo muitas fórmulas, né, de como ganhar dinheiro através do digital. Existem várias técnicas e todas elas funcionam. Mas se existem várias técnicas e todas elas funcionam, por que para todos não dá certo? Porque eu vejo que a técnica sem o planejamento, ela não funciona. E o planejamento sem a vocação não funciona. Por isso, na mentoria Você no Controle, nós começamos do começo. E o começo é você entender quem é você, o que você gosta de fazer, por que você faz as coisas que você faz, certo? É isso que você precisa entender. E a partir disso você começa a planejar, e a partir do planejamento você vai estudar as possibilidades de empreender. E no caso que nós estamos falando aqui é o empreendimento digital, o empreendedorismo digital, que hoje é a melhor opção que nós temos para poder desenvolver como atividade principal ou em paralelo às outras atividades que nós temos em vida. Então vocês estão vendo aí no slide que nós temos um triângulo, né? A ideia do triângulo é uma ideia de canalização, né? De piramidalização. Então lá em cima nós temos mais próximo do vértice superior do triângulo a palavra vocação. Essa vocação, ela muitas vezes se apresenta para nós de uma maneira tão subjetiva que nós não conseguimos dar um nome para a vocação. Isso é um grande erro das pessoas. As pessoas falam assim, a minha vocação é arquitetura, a minha vocação é advocacia, o direito, a minha vocação é turismo, a minha vocação é músico. Não, isso daí são formas da sua vocação. A sua vocação é uma ideia, né? Nossa, a minha vocação por exemplo, Alain Procópio, a minha vocação é me conectar com pessoas. Qualquer coisa que eu vá fazer, que eu consiga gerar conexão com as pessoas, a possibilidade de dar certo é muito grande. Então é uma ideia de conexão de pessoas. E muitas vezes as pessoas acham que vocação é uma forma. Não é, a forma é depois disso, né? Então vocação é uma ideia. Isso é importante você entender. Hoje mesmo eu fiz o atendimento com uma cliente e o foco da sessão, né, individual foi sobre vocação, onde ela estava contando que estava indo para um escritório, trabalhar no escritório tal, e tudo mais, só que ela estava indo nesse escritório só porque aquele escritório ia dar uma possibilidade para ela que tinha a ver com a formação acadêmica que ela teve, ou seja, com a faculdade que ela fez. E aí eu perguntei para ela, mas você gosta? Você está feliz com isso? Ela, não, né? Mas eu tenho que usar a faculdade que eu fiz para alguma coisa. Isso é um tiro no pé. Não tem problema nenhum você, sei lá, fazer uma faculdade e entender que aquilo não tem a ver com a tua ideia. Ok, bola para frente, não tem problema. Agora imagina você ficar forçando a barra de estruturar toda a sua vida profissional para fazer o que não gosta. Isso acontece com concurseiros também, que ficam focados apenas na estabilidade que um concurso promove e acabam esquecendo do desenvolvimento vocacional. E aí o que acontece? A gente vê um monte de gente que passa num concurso e é infeliz, é depressivo, né? É ansioso, tem crise de ansiedade. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que acredita. Tá? Então, assim, é muito importante nós termos clareza de qual é a ideia que eu tenho da minha vocação. A partir disso vem o planejamento. Como a ideia
ela não é algo objetivo, é algo subjetivo, eu vou ter que experimentá-la, né? E essa experimentação, ela tem que ser planejada, ela tem que ser planejada, eu preciso saber como que eu vou experimentar a canalização dessa ideia, né? E esse movimento, ele vai ter cada vez mais forma através do empreendedorismo, tá? Então, ao meu ver, na minha metodologia, não adianta você pular direto para o empreendedorismo sem antes fazer um planejamento sobre a sua vocação. Então existe uma ordem de prioridades aí para você organizar as coisas, para você se desenvolver profissionalmente, né? Você precisa primeiro trabalhar muito bem qual é a ideia da sua vocação, o que, que você tem para oferecer para a humanidade. Você tem que pensar isso, cara, o que, que eu tenho de bom para oferecer para as pessoas, para a humanidade? Depois planejar isso, tá? Em quais vias que eu vou distribuir ou oferecer isso que eu tenho de bom dentro do meu coração. E por fim, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Né? Tá aí a internet uma forma de ajudar a possibilidade, de fortalecer a possibilidade de ter esse retorno financeiro através dos meios digitais, através do Instagram, através de um celular. Tá? Então, essa é a lógica da mentoria Você no Controle, certo? E nesses anos de experiência eu posso contar para vocês que todo mundo que segue essa ordem dá certo, certo? Eu não sei se a Kátia já entrou aí, mas hoje, inclusive, eu vou chamar uma cliente, né, para que ela possa conversar um pouco aqui para contar como que foi esse processo para ela, beleza? Bom, pessoal, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Fez sentido para vocês? Coloquem no chat aí, por favor, sim ou não. Sim, fez sentido, não fez sentido, não entendeu. Me dá um retorno aí, por favor, me dá um feedback, por gentileza, com relação a isso que foi colocado desses 3 elementos, tá? Me dá um retorno aí. Ótimo, obrigado. Ótimo, beleza. Obrigado. Ok. Beleza. Vamos lá. Fala, Josiane, você quer perguntar alguma coisa? Diz aí. Josiane, você quer falar? Você ergueu a mãozinha? Ah, tá. Beleza. Foi só para falar que tá ok. Tá bom. Então, vamos avançar. Aqui entra uma coisa muito legal, né? Que eu acredito que é importante vocês compreenderem, né? Tudo tem um começo e eu preciso que vocês saibam por que eu faço o que eu faço e por que eu acredito tanto nisso que eu faço, né? Primeiramente, que a minha formação de empreendedor, ela não foi no Sebrae, ela não foi em uma faculdade de administração, ela não foi dentro de uma empresa, não foi. As minhas primeiras lições sobre empreendedorismo foram na estrada, vendendo artesanato na rua, por aí afora. Tá? Aí que eu aprendi os fundamentos do empreendedorismo. Foi aí que eu aprendi que o dinheiro é simplesmente uma energia que circula. Tá? O dinheiro ele é simplesmente uma moeda de troca. O dinheiro ele é simplesmente algo que alguém que gosta do que você faz transfere para você como forma de honrar aquilo que você está oferecendo. Né? Então, na estrada, esse período que eu tive, eu saí de casa aproximadamente com 16 anos, né? Eu era menor de idade ainda, e tive essas experiências de ficar na rua vendendo artesanato. E por que eu fiz isso? Porque minha família ela deu, né, todas as condições para mim e para o meu irmão estudar em escolas boas. Nós tínhamos comida, tínhamos roupas lavadas, né? Meus pais eles deram para mim e para o meu irmão tudo de bom e de melhor. Só que o que me fez sair de casa foi justamente, não foi uma questão familiar ou uma questão dentro de casa, foi justamente uma incompreensão do modelo que nós estamos vivendo, desse modelo social que a gente está vivendo. Por quê? Porque eu tenho percebido mais pessoas frustradas do que pessoas felizes. Eu vejo mais pessoas com problemas financeiros do que pessoas resolvidas financeiramente falando. Eu vejo mais pessoas reclamando do trabalho
do que pessoas falando assim, nossa, que legal, eu amo meu trabalho. Eu falei, o quê? Eu vou viver essa loucura? Tô fora, meu, vou virar hippie. E durante anos, aproximadamente 5 anos, eu fiquei na estrada, né? E na estrada eu pude perceber um pouco de como funcionam as coisas fora do sistema, né? Fora do sistema. E isso me deu muita experiência de vida. Isso me deu muita experiência sobre o comportamento humano. Isso me deu muita experiência sobre a ousadia. Isso me deu muita experiência de vendas, de comunicação, de produção, porque eu tinha que produzir o artesanato para poder vender no sinaleiro, na rua, na praia, para poder comprar uma passagem ou pagar uma pousada para dormir. Né? Então, assim, é muito importante que vocês entendam que tudo que eu estou trazendo para vocês, nas minhas mentorias, no meu curso e na jornada Você no Controle, não são elementos teóricos que eu aprendi sentadinho vendo um professor falar e nem lendo livros. São experiências de vida, certo? Depois desse período que eu fiquei na estrada, eu falei assim, não, agora eu preciso entender como que eu vou manter essa mesma mentalidade de liberdade, de eu criar os meus próprios meios de captar recursos, né? Dentro de uma vida comum, né? Tipo assim, eu pensava, será que é possível viver em uma cidade sem ser hippie com essa liberdade? E aí eu comecei a ir atrás desse novo questionamento, né? E eu tive uma grande virada na minha vida quando, em Curitiba, eu assisti uma palestra sobre vendas, né? E nessa palestra sobre vendas, o palestrante, ele deu um show de palestra, ele deu uma palestra assim muito bacana, onde ele resolveu muitos conflitos que eu tinha na minha cabeça. E eu percebi que através das vendas eu poderia ter essa liberdade, né? E que eu poderia empreender. Eu nem sabia o significado dessa palavra nessa época, mas já era empreendedor, já estava empreendendo, né? Falei, pô, isso que esse cara está falando, ele vai me dar essa liberdade em qualquer situação que eu esteja na minha vida, né? E a partir dessa palestra eu fui conversar com ele, terminou a palestra, fui conversar com ele, fui agradecer e perguntei para ele quanto que ele tinha cobrado na palestra que eu assisti, uma palestra de mais ou menos 1 hora. Ele me falou um valor considerável. Eu achei aquilo interessante, falei assim, pô, o cara ficou falando 1 hora e ganhou isso, meu. Falei, eu também sei falar, né? Vocês também sabem falar. Eu acho que todos que estão aqui, se organizarem 1 hora de uma fala, onde vocês estão ensinando alguma coisa, parabéns, vocês têm uma palestra e podem começar a vender palestra na cidade de vocês, na internet, onde vocês quiserem. Tá? Onde vocês quiserem, certo? Todos que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que se você parar para organizar, porque é assim que eu faço com os meus clientes e alunos, se você parar para organizar o que você acredita, dando exemplos, dando orientações, contando experiência de vida, trazendo conteúdo, você tem uma palestra de 1 hora. E essa palestra de 1 hora pode ser vendida. Né? Pode ser vendida na internet, pode ser vendida para as empresas, pode ser presencialmente, tal, tudo mais. Todos têm isso. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, pô, comunicação todo mundo tem, né? E esse cara está usando a comunicação dele para vender. Além de ensinar, ele está ganhando por isso. Eu falei, putz, que legal, né? E a partir disso, eu comecei a me desenvolver como vendedor e palestrante. Então, eu vendi tudo que vocês possam imaginar. Tudo, 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 tudo. Desde Avon, Herbalife, esses marketing multinível eu fiz todos que existiam, que apareciam, eu fazia. Por que eu fazia os marketings multiníveis? Porque sempre tinha que fazer reunião e dar palestra, né, explicando o plano de negócio e tal, eu adorava aquilo. Né? E em paralelo fui dando palestras nas empresas, nas igrejas, juntava pessoal na garagem da minha casa para poder fazer isso. Pessoal, só cuidado com o microfone aí, o pessoal que está entrando. Deixa eu desativar o som. Pronto, beleza. Reunia o pessoal na garagem da casa da minha avó, lá em casa, para poder dar palestra, e fui me desenvolvendo com relação a isso, até o ponto que eu só estava vendendo os meus serviços, né? Como palestrante de assessoria, criei um projeto em Curitiba chamado Projeto Juan, onde nós íamos nas empresas e trabalhávamos com controle do estresse,
através de treinamentos, dinâmicas, enfim, fui me desenvolvendo como palestrante, como treinador, isso há mais ou menos uns 15 anos que eu estou fazendo isso, né? E aí um outro ponto importante foi que eu sempre tive um grande sonho, que era montar uma escola de filosofia em uma cidade onde ainda não tivesse essa escola de filosofia. E o nome dessa escola de filosofia se chama Nova Acrópole. É uma escola de filosofia sem finalidades lucrativas. É uma escola voluntária, né? Os instrutores, os diretores, eles são voluntários. Eu tinha esse sonho. Eu falei, cara, eu quero ter uma escola dessa em algum lugar. Eis que eu conheço Teófilo Otoni, que é uma cidadezinha absurdamente menor do que Curitiba, onde é a minha terra natal, né? Teófilo Otoni, para quem sabe, para quem conhece sabe, é uma cidade no nordeste de Minas Gerais, né, no Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, uma região pobre, não é uma região que se desenvolveu financeiramente, tem 150 mil habitantes, né, muito comum aqui agropecuária, roça. E quando eu mudei para Teófilo Otoni, né, para realizar esse grande sonho que era montar essa escola de filosofia, montei a escola de filosofia e graças a muito trabalho e muita energia, ela está aí funcionando a todo vapor até hoje, né? Para quem é de Teófilo Otoni, fique à vontade para poder conhecê-la, né? Só que a escola de filosofia, ela não me traz um retorno financeiro, né? Então meu grande sonho não tem relação com o retorno financeiro. Eu falei, pô, eu preciso, né, arranjar clientes aqui em Teófilo Otoni. E comecei a ir atrás de clientes para poder ofertar meus treinamentos, né, as minhas palestras, né, e foi muito difícil, por quê? Porque uma cidade de 150 mil habitantes não é igual uma cidade, uma capital como Curitiba, então foi muito difícil, e outra, a cultura de Teófilo Otoni é muito diferente da cultura de Curitiba, então eu tive muitas dificuldades para começar a ter clientes, tal, e tudo mais. Eu falei assim, caramba, meu, o que vai acontecer aqui? Como que eu vou me virar aqui? Eis que surge uma outra preocupação. Eu falei, cara, eu tenho uma família para cuidar, meu. Eu preciso ter uma renda boa, né? Eu tenho minha esposa, eu tenho uma filha, né? Na época ela tinha 1 ano, quando a gente mudou para Teófilo Otoni, né? Falei, putz, cara, eu preciso garantir uma estabilidade financeira, não para mim, cara, para minha família, né? Tem contas para pagar, tem coisas para fazer. E eu fiquei pensando, caramba, e com essa dificuldade toda de encontrar cliente por conta da mentalidade de Teófilo Otoni, isso e aquilo, aí surge o grande lance, que é o que eu tenho orientado todo mundo que eu gosto, que eu desejo bem, eu oriento, né? Que foram buscar clientes nas mídias sociais. Inclusive, tá aí alguns clientes, né? Não, eu até fui no Google Fotos para poder fazer esse slide. É muita gente, mano. Sinceramente, assim, eu posso falar assim, seguramente para todos vocês, eu já atendi mais de 1.000 pessoas tranquilamente, assim, mais de 1.000 pessoas. Então, quando eu coloco no meu Instagram lá, mais de 1.000 mentorandos, não é para, não sei o que, tá? É porque muitos eu não divulgo, que nem eu tô com um monte de cliente novo que eu até esqueço de tirar foto, tal, tudo mais, mas eu posso falar para vocês, gente. Cada um desses aí que vocês estão vendo, cada carinha dessa aí que vocês estão vendo, foram pessoas que eu encontrei pela internet. Muitos aí eu nunca vi na vida, né? Muitos aí eu nem sei se eu vou ver pessoalmente. Foi tudo através da internet. Inclusive, a que está bem ali no meio é a Kátia, que está aqui com a gente, que daqui a pouco vai conversar. Tá vendo ali sua fotinha ali, Kátia? Tá vendo? Tá ali, ó. Né? Então, Estou aqui, Alan. ei, Kátia, beleza. Né? Então, assim, isso daí é um pouco, né, que eu catei algumas fotos para colocar aqui, mas imagina, gente, tem gente aí, ó, quer ver, ó, tem um de Santa Catarina, tem de São Paulo, tem do Paraná, tem de Minas Gerais, tem da Bahia, né, do Brasil inteiro. A própria Kátia é de Espírito Santo, do Espírito Santo. E todas essas pessoas foram pessoas que me contrataram, certo? Me pagaram, sem ter me visto na vida. A Kátia a gente nunca se encontrou na vida. Foi de uma abordagem fria, através
dessa ferramenta que todo mundo conhece, que é o Instagram, tá? Então entendam que essa jornada você no controle não é papinho teórico, é prático. Eu quero mostrar para vocês como é possível. E agora eu vou chamar a Kátia para conversar um pouquinho com a gente, que é minha cliente, é aluna da mentoria coletiva, você no controle, para ela contar um pouco como foi a experiência dela de maneira breve, né, para vocês entenderem também, porque a gente quis trazer clientes reais aqui para eles também poderem falar do lado deles de como que foi a jornada deles com essa mentoria, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho. E aí, Kátia, abre o microfone aí. Ei, Alan, boa Beleza? noite. Beleza? Tudo Então, bem? Kátia, agradeço muito aí sua disponibilidade, tá? Se você puder aí colocar pra gente aí como que a mentoria te ajudou a fortalecer mais a sua vocação e explorar mais a sua vocação em termos de empreendedorismo. Se você puder compartilhar com a gente, eu vou ficar bem feliz, viu? Obrigado, Alan. Obrigada. Eu que agradeço você por ter me convidado. É uma honra, é uma forma que eu tenho de sempre te agradecer por tudo que você me ensinou, por tudo que você fez acontecer na minha vida profissional. Inclusive, agora, antes de entrar aqui, eu estava atendendo uma pessoa de Nova Andradina, e eu consegui essa cliente do jeito que você me ensinou. Então, o Alan, eu não conheci o Alan, eu, sei lá, nunca vi o Alan, na verdade. E um dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram, na minha mensagem lá do Instagram, e uma mensagem muito agradável dele me fazendo um convite, se eu queria conversar com ele para ele me apresentar ao trabalho. E, e eu sou muito, muito, muito desconfiada. Como eu não conhecia, eu quis entender quem ele era, o que ele fazia. E foi muito legal, porque quando eu conheci, eu vi que ele podia me ajudar no processo que eu estava construindo. Eu me chamo Kátia Bragança, eu sou terapeuta, eu já fiz muitas coisas na vida, mas hoje esse era um sonho que eu tinha e eu queria consolidar isso. E foi o Alan que me ensinou passo a passo, pegou na minha mão e me ensinou como que eu ia fazer isso acontecer. E eu então procurava uma ajuda nesse sentido. E curiosamente, eu procurando isso, o Alan parece que ele leu meus pensamentos. Assim, eu pensei nisso numa semana, em alguns dias depois chegou essa mensagem para mim no Instagram. E aí eu comecei a conversar com ele, senti que aquilo podia me ajudar muito, e foi exatamente o que aconteceu. Então, ele me ensinou o que eu ia fazer com relação ao Instagram, como que eu ia usar isso, como que eu ia chegar nas pessoas. E uma coisa mais ousada ainda, que eu não podia nem imaginar, o Alan me ensinou a fazer um workshop. Que isso daí eu não podia imaginar que eu ia conseguir fazer. Eu me lembro que nas sessões eu falava, não, Alan, pelo amor de Deus, eu tô com muito medo. Eu tô com medo, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer. E o Alan, com a experiência, né, da prática, igual ele está dizendo aí, ele foi falando, não, calma, medo de quê? O que mais você sabe falar? E aí ele foi construindo comigo, nas sessões, aquele projeto, que, na verdade, ele foi me mostrando que tudo estava dentro de mim, era só eu fazer. Mas eu sozinha, eu tinha medo e eu não conseguia entender que eu era capaz de realizar. E eu corria do Alan, falava que estava ocupado, que não podia fazer a sessão naquele dia, que eu aprontei uma confusão. Mas ele tem uma habilidade muito grande até de perceber até onde que vai o nosso medo e tal. E, e eu sei que eu fiz um workshop
E foi a coisa, é lindo o workshop que eu tenho, eu já apresentei ele algumas vezes e eu, assim, aí a minha prima construiu um material para mim e essa é o rumo que eu dou ao meu trabalho, que é falar sobre amor próprio na prática. Então, e foi muito legal a experiência de fazer o workshop, porque aí eu vi quanto tempo eu precisava, como que foi. A primeira vez que eu fiz, algumas coisas deram errado no link, assim, eu tive que sair correndo e resolver. Então, é muito legal executar, que é o que o Alan me ensinou também. Vai com medo mesmo, faz o que tem que fazer, executa, porque. E aí, assim, e o Alan me orienta até hoje, né? De vez em quando eu mando uns áudios para ele, pelo amor de Deus, estou passando um aperto aqui em alguma coisa, não estou conseguindo, estou com medo de novo. Aí ele, não, calma, faz assim, assim, assado. E hoje eu estou caminhando, eu tenho vários clientes, eu sei como fazer prospecção de clientes, porque ele me ensinou também, e eu faço isso acontecer. E todas as vezes que eu mando mensagem no Instagram, eu consigo clientes. Pelo menos algum cliente eu vou conseguir. Então, eu me sinto muito feliz por isso, eu me sinto muito renovada. Eu agradeço muito, muito, Alan, e por isso, e mando clientes para ele também, porque eu atendo muita gente que às vezes eu estou atendendo como terapeuta e o foco da questão da pessoa é esse: eu quero me desenvolver profissionalmente, e aí não é a minha área, mas é a área do Alan. Então, eu já mando o cliente para Alan também e falo: Alan, dá um help aí que a pessoa está precisando do que você tem de conhecimento. E agora a gente é parceiro, é amigo, ele me ajuda muito até hoje, e, e eu estou sempre aqui para retribuir para ele também aquilo que ele fez por mim. Tá bom, Alan? Muito, muito obrigada. Poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso tudo, Kátia, porque vai passando um filme na nossa cabeça, né? A gente nunca sabe o grau de envolvimento que a gente vai ter com o cliente, né? E a gente fica amigo, né? Porque É agora verdade. eu vou pegar isso que a Kátia falou e enaltecer aqui para todos alguns pontos que são importantes. Gente, o que que me dá segurança? O que que me dá segurança para empurrar, entre aspas, ou não, né? Literalmente empurrar, porque às vezes tem que empurrar o cliente mesmo. É, empurrar o cliente para a fogueira, por exemplo, ela que não queria fazer workshop. É a vocação da pessoa. Porque, como a gente vai falar daqui a pouco, né? Por que, que é tão difícil as pessoas reconhecerem as suas vocações? É, isso acontece, perdão, isso acontece muitas vezes porque nós não temos a educação sobre reconhecer a nossa própria vocação. Como eu sempre fui focado nisso, tanto em mim quanto nas pessoas, quando eu pego o meu cliente, né, quando eu tô junto com o meu cliente, eu fico, desde a primeira sessão, eu fico focado, meu, qual é a vocação dessa pessoa? O que, que essa pessoa gosta? E muitas vezes o cliente falando, ele começa através da sua fala, ele começa a mostrar o quanto que ele gosta daquilo que ele faz. E aí, quando vai dar um workshop, né, por exemplo, vai falar com mais pessoas, a responsabilidade aumenta, o cliente que ainda não está tão seguro da sua vocação, ele fala, opa, peraí e tal, mas é porque ele ainda não sabe do potencial dele. Às vezes ele não sabe o quanto que ele sabe daquilo, fica com pré-julgamentos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre como funciona o campo psicológico do ser humano e como as emoções atrapalham no nosso reconhecimento de vocação. Então, Kátia, obrigado por ter dado seu depoimento, tá? Vocês vão ver que ao longo da explanação agora, vai fundamentar muito mais isso que Kátia falou. Gratidão, viu, Kátia? Brigadão. Obrigada. Estou sempre aqui, Alan. Beleza, Fica querido. com Deus. Tchau. Vou colocar aqui, vou voltar para o compartilhamento de tela. Pronto. Vocês estão vendo tela compartilhada, pessoal? Tá aparecendo aí?
Não, né? Pronto. Compartilhar tela. Ok. Então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Vamos lá. Bom, mas afinal de contas, o que é vocação e por que a vocação é importante? Vamos lá. Existem vários conceitos sobre o que é vocação. Tá? O conceito que eu vou apresentar aqui para vocês é o conceito que eu mais acho certo, né? Que é uma convocação. Você é convocado. Não existe nada, pessoal, no universo sem função. Esse celular aqui, ele tem uma função. O mar tem uma função, as nuvens têm uma função, o sol tem uma função, os astros têm uma função, esse computador tem uma função. Nós temos, tudo tem uma função. Né? Só que a planta, a função dela é o quê? É crescer, florescer, dar flores, dar frutos. Né? Por que ela não duvida do que ela tem que fazer? Porque muitas das coisas que eu falei aqui não tem algo que só o ser humano tem, que é a mente, essa mente calculista que a gente tem, né? Essa mente que duvida, que questiona. Né? E se você for aprofundar a questão da vocação, você pode, em várias culturas, trata-se a vocação como questões religiosas, inclusive. Porque você não escolhe a sua vocação. Olha que doideira isso. Você não escolhe a sua vocação. A vocação é algo natural para você. A sua vocação que te dá suas habilidades naturais. E todo ser humano possui habilidades naturais. Todo ser humano tem habilidades naturais. Essas habilidades naturais, elas não são escolhidas por você. Elas são escolhidas pela natureza, por Deus, sei lá, o que quer que seja. Fato é que você nasce com algumas características diferentes das outras pessoas. E a sua vocação está conectada a essas características. E por que é importante, gente, você saber qual é a sua vocação? Porque se você começa a construir uma vida que não tem nada a ver com as suas habilidades naturais, você está construindo um castelo de areia. Vai cair. Se você já não teve essa experiência, pode ser que em algum momento você tenha. Agora, se você começa a construir a sua vida, sempre vai ter altos e baixos, normal, mas se você começa a construir a sua vida baseado na sua vocação, certo? Baseado no que você acredita, você vai ter resiliência, você vai ter força, você vai ter objetivos claros. E cada vez que você vai cair, você vai entender que você caiu porque está faltando aprender alguma coisa que você ainda não sabe. Porque a vocação está dentro de você e o que está dentro de você ninguém tira. O grande problema hoje é que o nosso modelo educacional não nos ensina isso. E pelo fato do modelo educacional não nos ensinar isso, a gente vai entrando na nossa adolescência sem falar sobre isso. Chega na vida adulta sem falar sobre isso. E aí a gente vê um monte de adulto com crises existenciais. Por quê? Porque estão tendo uma vida sem sentido. Uma vida com sentido é uma vida que diz respeito ao que você acredita, ao que você é, qual é a sua natureza. Não o que os outros falam que é importante para você. Por isso que é muito difícil hoje encontrar pessoas vocacionadas, porque o nosso modelo educacional não nos ensina como lidar com a nossa vocação. E nós somos influenciados pela cultura, pela religião, pelo país que a gente vive, pelos nossos familiares. E nem sempre essas influências externas têm relação com a nossa vocação ou com o que nós acreditamos. Então, quando eu saí de casa lá com 16 anos, eu constatei isso. Eu constatei isso. Quando, sei lá, mais de 10 anos atrás eu dava palestra nas empresas, o pessoal perguntava para mim assim, nossa, Alan, qual que é a tua formação acadêmica? E eu falava, nenhuma,
pessoal ficava impressionado. Como assim, cara? Você não fez faculdade? Eu falei, não. Porque a faculdade, ela tem que ser um plus daquilo que você é. Eu fico com o coração doído quando eu vejo um monte de jovens indo para a faculdade, sim, porque aquela faculdade pode ser que dê mais condições para ele encontrar um lugar no mercado de trabalho. O que vai te dar a condição para você encontrar um lugar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro é a tua vocação. É a sua vocação, tá? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Falem comigo, me dá um feedback aí. Tem a ver? Vocês concordam? Não concordam? Como que é isso para vocês? Coloca aí no chat aí, por gentileza. Faz sentido você construir a sua vida a partir da sua vocação? Faz sentido, né? Então, eu espero que todos compreendam isso, porque isso é um ponto fundamental. Não adianta você ir lá empreender no digital, fazer um Instagram lindo, maravilhoso, se você não faz nem ideia o que seja isso. Né? Ó, o Marcos Gomes está falando aqui, né? Embora seja complexo para entender, muito complexo. Por isso que, ó, quando alguém faz algo que não gosta, isso não vai para frente. É por isso que eu vou voltar aqui alguns slides. Aqui, ó. Por isso que aqui, ó, a gente vê a vocação como uma ideia. E as ideias sempre são complexas. Sempre. As ideias, por exemplo, Deus. Deus, a gente não consegue explicar Deus como a gente explica esse celular. Por quê? Porque é uma ideia complexa. Justiça. Justiça é uma ideia. Você não explica a justiça como você explica um celular. A beleza, a bondade, a verdade. Vocação. Por isso que a gente está falando que vocação é um elemento muito profundo que exige muitas reflexões. Você precisa pensar todos os dias sobre qual é a sua vocação e se você está vivendo ela. Todos os dias. E não vai ser assim num workshop, nesse evento, que você vai descobrir qual é a sua vocação. Pode ser que tenham muitos aqui que não sabem ainda qual é a sua vocação. Você não vai descobrir hoje, mas hoje você vai encontrar ferramentas para descobrir ela. Tá? Essas reflexões, essas coisas que eu estou falando aqui para você. Pode ser que tenha pessoas aqui que já saibam qual é a sua vocação. Ótimo, você vai aprender mais sobre como reforçar e utilizar a sua vocação na construção da sua vida. Né? E é como o Guilherme está colocando ali. Quando a pessoa não faz o que gosta, não vai para frente. Gente, essa aula de hoje ela é a aula mais filosófica, ela é uma aula mais reflexiva, porque nós estamos falando de algo que é filosófico e reflexivo, que é a vocação. Porque isso não se ensina, isso não tem uma receita de bolo, isso tem tudo a ver com o teu autoconhecimento, o momento que você tira para conversar com você mesmo. E é muito louco nos meus atendimentos. Por que dá certo a mentoria, gente? Eu não tenho um cliente que não deu certo. Todos deram certo. Por que dá certo a mentoria? Porque, pelo menos, no tempo da mentoria, se der tudo errado, pelo menos aquele horário da mentoria está sendo dedicado para o cliente pensar na vida dele. E muitos dos nossos problemas são resolvidos apenas pelo fato da gente parar um pouquinho para pensar, certo? Ó, o Raimundo está colocando aqui, sim, faz todo sentido, e quando você fala em faculdade, eu concordo plenamente com sua linha de raciocínio. A faculdade é somente um plus na carreira de todos nós, nem sempre precisamos de um diploma para sermos bem-sucedidos na carreira que escolhemos, quando de fato é aquilo que amamos fazer, sem dúvida nenhuma. Né? Então, hoje eu estou com 36 anos, estou fazendo uma faculdade de Direito, por quê? Porque eu estou com vontade de advogar, eu tenho um monte de cliente advogado, eu fui num tribunal de júri, assisti um tribunal de júri, e falei, isso aqui é uma negociação, que interessante. Comecei a namorar o direito, falei, quer saber, eu vou fazer essa faculdade, estou fazendo, estou no sexto período, vou querer ter a experiência de advogar, vou querer criar cursos, treinamentos específicos para a área jurídica. Então, por isso que eu estou fazendo uma faculdade de Direito. E também estou curtindo pra caramba. Tá massa, cara, estudar as leis, muito legal. Estou achando legal. Estou achando bacana. Né? Então, a gente tem que ter... Só que, entendam, né? Você tem que ter um eixo para poder decidir as coisas externas. Né? Tem que ter um eixo para poder decidir as coisas externas. Vamos avançar. Deixa eu ver que horas temos. 8 horas. Estamos bem. Bom,
Tá claro aqui que foi utilizado o Instagram, então, né, para poder fazer essa grande virada. Também acredito estar claro, já enalteci bastante a importância da vocação, o que é a vocação e por que ela é importante. Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí, tá, gente? E aí entra uma outra questão que é um dificultador que eu considero importante falar aqui na jornada, que atrapalha muitas vezes as pessoas reconhecerem a sua vocação, né? Que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial muitas vezes é ensinada na escola como uma maravilha, né? Terminou a Idade Média, tivemos os períodos de guerra e veio a Revolução Industrial, né? Uma maravilha, as indústrias. Ao meu ver, isso foi um grande problema e continua sendo um problema. Por quê? Quando fala-se de Henry Ford, que ele veio com o Fordismo e trouxe para a humanidade, né, a possibilidade de produzir milhares de carros num curto período de tempo, está falando da produção, mas não está falando sobre o que está acontecendo com o ser humano. Nessa época, as pessoas estavam saindo de uma Idade Média, uma zona, uma bagunça, culturalmente falando, educacionalmente, religiosamente, uma zona. As pessoas precisavam sobreviver de alguma forma. E aí as indústrias começaram a pagar pessoas para trabalharem, para produzir produtos para ricos, né? Basicamente isso. E esse modelo cresceu, outros grandes empresários do mundo copiaram esse modelo e cresceu tanto que influenciou a nossa educação. Gente, para e pensa. Qual é a lógica de colocar 40 alunos, crianças, diferentes, com mentalidades diferentes, com vocações diferentes, em uma sala de aula com um único professor ensinando a mesma coisa? Qual é a lógica disso? Eu não vejo nenhuma. Eu não vejo nenhuma lógica. Vocês vão perceber que eu sou muito crítico com relação ao modelo educacional, tá? Eu não vejo uma lógica nisso. Eu vejo que esse sistema ele mais atrapalha do que ajuda, certo? Por quê? Porque tá todo mundo aprendendo matemática, depois tá todo mundo aprendendo biologia, e depois tá todo mundo aprendendo sei lá o quê, aí tá todo mundo aprendendo sei lá o que lá. E não respeita as diferenças vocacionais, nem que se fala sobre vocação. E mais, abafa a vocação. E vão colocando na nossa mente que para dar certo na vida a gente tem que fazer aquilo. Que para dar certo na vida a gente tem que terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Que para dar certo na vida a gente tem que ter um diplominha para poder uma empresa nos contratar para a gente continuar sustentando a revolução industrial. Né? E esse é o sistema que domina o planeta hoje. Né? É desse jeito que acontece as coisas nas grandes corporações. Então me dá uma dor no coração quando eu vejo pessoas se matando de estudar para trabalhar numa empresa. Isso me machuca. Porque tudo bem, a pessoa pode trabalhar numa empresa, mas ela pode pegar aquele conhecimento dela e empreender também em paralelo. Hoje com o digital dá para fazer isso. Isso a gente vai falar lá na quinta-feira, tá? Por isso que é importante vocês acompanharem os 3 dias. Mas é muito importante vocês entenderem que hoje, com isso daqui, você pode empreender, pegar todo o teu conhecimento de vida, não só de faculdade, de estudos, do que você gosta de fazer e transformar num negócio. Isso não tem nada a ver com a Revolução Industrial, tanto é que hoje nós temos muitas pessoas, muitos jovens, fazendo fortuna só com internet. Né? Temos aqui algumas coisas no bate-papo. Kátia, obrigada pelo convite. Alan, parabéns pelo trabalho. Toda a sua ajuda foi fundamental para o sucesso hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Kátia. Fica à vontade aí se precisar sair. A Kátia ela veio hoje só para dar o recado. Amanhã eu vou trazer uma outra cliente. Quinta-feira uma outra cliente também para bater um papo aqui. Obrigado, viu, Kátia? Brigadão mesmo. Guilherme diz, o modelo educacional atual não permite um desenvolvimento direto do desejo da pessoa. E muitas vezes barra a liberdade de pensamentos dela em alguns quesitos. Muitas vezes eu
toda hora, eu vejo isso acontecer toda hora. Marcos Gomes diz: alunos são treinados para realizar prova, por isso o foco se torna passar no Enem e entrar na faculdade. É isso. Gente, eu dou aula de projeto de vida numa escola, pro ensino médio. Tem projeto de vida, uma vez na semana. Uma aula de projeto de vida na semana contra 20 matérias. 20 matérias. Então, um mesmo aluno está estudando biologia, física, geografia, sei lá o que, química. Química! Equalização de fórmula. O que acontece com cloreto de potássio quando mistura com alumínio? Gente, só precisa estudar isso quem for usar isso na vida, pelo amor de Deus. E tem gente que perde o sono para fazer uma prova de química. Mas tem aquele aluno que gosta. Porra, então essa matéria deve ter a ver com a vocação dele, né? Imagina o Einstein. Vocês conhecem a história de Einstein. Einstein era considerado o mais burrinho da turma, né? O aluno que deu errado. Imagina. Entende? Então, assim, eu tô falando isso pra vocês, gente, porque eu percebo as pessoas não botando muita fé no taco delas, né? Achando que, eu não dou jeito pra isso, tem pessoas melhores que fazem do que isso. Não, isso aí colocaram na tua cabeça. Esse modelo de comparar, esse modelo de fazer tudo igualzinho, esse modelo de ficar enquadrado num quadradinho. Não. Saiam dessa. Isso daí é uma cultura negativa que colocaram em nossas cabeças, certo? Então, fiquem ligados. E eu acho que o maior trabalho que eu tenho não é fazer os meus clientes se desenvolverem profissionalmente, como a Kátia falou, mas é fortalecer, como a Kátia falou, a vocação da pessoa. Porque às vezes precisa alguém de fora falar: acorda aí, meu, você é mais do que isso daí, você é mais do que essa vida aí, pô. Vamos movimentar, vamos experimentar umas coisas novas. Hoje você pode se conectar com o mundo inteiro através da internet. Para de ficar usando a internet só para ficar olhando as coisas dos outros e começa a produzir alguma coisa aí. A partir daquilo que você é. Pô, cara, todo mundo que vai nessa dá certo. Né? Todo mundo que vai nessa vai dar certo, né? Vamos avançar. Nunca parou para pensar, você, que na seguinte questão: por que não ensinam sobre vocação nas escolas? Né? Por quê? Porque as escolas também fazem parte desse projeto, né? Desse projeto de deixar as pessoas criar consumidores, né? Criar consumidores, criar modas, né? Então, gente, o meu trabalho é alertá-los sobre isso, entender que a vocação de vocês é muito mais do que isso e que através do empreendedorismo digital com o planejamento vocês conseguem, sim, gerar uma forma inteligente de driblar essa situação, essa circunstância que a gente está vivendo e fazer da nossa vida uma verdadeira história. Você quer falar, Sara? Vi que você apareceu com o dedinho levantado. Quer perguntar alguma coisa? Sim, não? Talvez? Achei que você queria falar. Artes, o problema da educação é a saturação de informações, exatamente. Isso acontece no digital também, né? Isso acontece no digital também. Bom, vamos avançar então. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Beleza? Posso avançar? Tranquilo? Dá um feedback aí? Sim, não, talvez? Alan, era só aparecer mesmo para falar oi, falar que eu tô aqui. Ei, Sara, beleza, querida? Fica bem aí, fica à vontade. Beleza. A casa é Tô sua. aqui, lavando roupa, esfregando meia e te ouvindo. Ótimo, beleza. Espero que minhas palavras possam Valeu. motivar você para lavar com mais amor e carinho as meias da sua vida. Vamos lá. Agora, uma questão um pouquinho mais técnica, tá? Qual a diferença entre vocação e profissão? Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito legal também. Isso aqui é uma chave interessante. Quem entende isso daqui decola, tá? Então, nós temos de um lado profissão e de outro lado vocação, né? O que é a profissão? Profissão é a forma que se ganha dinheiro, certo? A forma que se ganha dinheiro. É uma exigência social. Então, você tem que ter, hoje é uma exigência social, né? A sociedade impõe, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma profissão. E é uma forma que ocupa tempo pra caramba. Porque se você pega o modelo tradicional de trabalho, CLT, cara, é jornada de 8 horas por dia, meu amigo. Você sabe o que você pode fazer 8 horas no dia? Pra você? 8 horas por dia. As pessoas não pensam nisso, né?
Por que elas não pensam nisso? Porque não dão tempo para a pessoa pensar nisso. Mas 8 horas por dia, gente, Imagina, o dia tem 24 horas. Você dorme lá 6 horas. Sobra quanto? Os matemáticos aí? 18? 18? 18? 18. 24 menos 6, 18 horas. Aí sobra 18 horas. Se tira 8 horas que você está trabalhando, sobra 10 horas. 1h30 para almoço, sobra quanto? 7 horas e meia. É isso mesmo? Vai diminuindo. Aí você vai descansar, aí você vai ver um Netflix, aí você vai comer, aí você vai tomar banho, aí você vai pagar a conta, aí você vai buscar não sei quem na escola. Quando vai acabar o dia, meu amigo. Então, assim, ocupa o tempo, cara. O modelo de profissão, ele tem que ser muito bem estruturado porque ele tira tempo. A maior parte da nossa vida a gente fica trabalhando. Agora, se você busca ter a mentalidade vocacional, certo? A vocação, ela não é uma coisa para ganhar dinheiro, uma exigência social ou algo para ocupar o seu tempo, né? A vocação é algo espiritual no sentido de que você já traz ela do seu nascimento, né? É algo que vem dentro de você, né? É algo que vem dentro, é um presente da natureza, um presente de Deus. Não sei qual que é a religião de cada um de vocês, mas entenda que é algo assim espiritualizado, porque é até difícil de entender, certo? Não tem uma causa lógica e racional que traz para você o porquê que você tem uma ou outra vocação. Não, é uma coisa misteriosa, né? Por quê? Porque não se escolhe, a vocação não se escolhe. Só que ela liberta, ela é libertadora. Entende? Então, assim, o que eu acho legal? Por que vocação é o primeiro ponto que a gente trabalha aqui na jornada? Porque quando você. A única forma, pelo menos ao meu ver, de você unir essas duas necessidades, que é trabalhar com a sua vocação, é através do empreendedorismo. Porque eu tenho clientes que são CLTs, têm o seu trabalho tantas horas por dia e estão em paralelo empreendendo naquilo que gostam de fazer. A maioria dos meus clientes que estão nessa situação estão trabalhando profissionalmente CLT em algo que não tem muito a ver com a vocação da pessoa. Por isso que a pessoa cansa, estressa, briga, fica doente, fica depressivo. Né? Por quê? Porque está fazendo algo contrário. Né? E aí, o que essa pessoa tem que fazer? É muito louco, gente. Eu falo com o meu cliente assim, você pode pedir conta amanhã? Ela, não, eu preciso do dinheiro, né? Falei, então beleza. Então, quantas horas por dia, para todo mundo eu pergunto isso, quantas horas durante o dia você tem para poder dedicar para um novo projeto relacionado ao que você gosta? Ah, 1 hora. Eu falei, pronto. Então, vamos dedicar 1 hora para criar um Instagram que tenha a ver com isso que você gosta de fazer, para futuramente a gente criar um produto, para oferecer na internet, isso pode evoluir, tá. A pessoa começa a colocar um tempo diário naquilo que ela gosta de fazer. Sabe o que acontece? Ela começa a ficar mais feliz. Ela começa a ficar mais satisfeita. Ela começa, inclusive, a reclamar menos do trabalho dela. Por quê? Porque ela está vivendo a vocação dela. Qual é o sentido da vida, Alan Procópio? Eu acredito que o sentido da vida é você evoluir através da sua vocação. Qualquer coisa que não esteja relacionada a isso, você pode estar perdendo tempo. E tempo não volta. Tempo não resgata. Certo? E aí o empreendedorismo tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Já fazendo uma ponte lá para o nosso terceiro dia. O empreendedorismo, para mim, basicamente é você ter uma ideia. Essa ideia ela se transforma em um produto ou serviço e isso gera dinheiro. Vou pegar o exemplo da Kátia aqui que conversou com a gente. A Kátia é terapeuta, trabalha muito a questão do auto-amor, né? Ideia, auto-amor. Qual vai ser o produto dela? É um workshop. E isso gera retorno financeiro porque ela vai oferecer isso para as pessoas. Quem quiser compra e recebe o conteúdo e as orientações dela com relação ao autocuidado, ao auto-amor, né? E qual é a relação desse empreendedorismo, da ideia, produto, serviço e a geração de recursos com a vocação? Se a tua ideia tiver a ver com a sua vocação, você vai ser muito criativo para criar produtos e serviços. Por quê? Porque está tudo dentro de você. É como se você fosse uma fonte
de possibilidades. É como se você fosse uma fonte de criatividade. É como se você fosse uma fonte, como se você fosse uma indústria de ideias, de possibilidades de faturamento, né? E eu coloco como meta mínima para os meus clientes e alunos o valor de R$ 10.000. Não vale a pena você começar a fazer qualquer coisa em termos de trabalho profissional que não te dê a possibilidade de ganhar pelo menos R$ 10.000. E no empreendedorismo digital dá. Se você cria um produto de R$ 1.000 para vender na internet, se você vende 10, você já tem R$ 10.000. Se você cria um produto de R$ 500, se você vende 20, você tem R$ 10.000. Se você cria um produto de R$ 100, e se você vender, sei lá, 100 de R$ 100, você tem R$ 10.000. Sabe? Pensa aí quantos seguidores você tem no Instagram. Se você conseguir oferecer para eles um produto de R$ 50, se todos os seguidores teus, metade dos seus seguidores comprarem, quanto que você levanta? E esse produto pode ser uma palestra sua, como eu falei no início. Se você realmente tem uma vocação, você tem algo para ensinar. Porque eu gosto muito de um pensamento de Platão que fala o seguinte: uma civilização ela só vai dar certo quando todos estiverem oferecendo para a sociedade o que é de melhor em si. E o que é de melhor em si é a sua vocação. É aquilo que a natureza te deu. E quando você consegue organizar a sua vida, tá? Quando você começa a organizar a sua vida para você ser um provedor daquilo que a natureza te deu, a vida te ajuda. Gente, é mágico, é muito louco, meu. É só quem vive isso que sabe. As portas se abrem, as possibilidades acontecem. Gente, Kátia, eu nunca vi na vida, mas eu tinha certeza que a pessoa que aparecesse ali na minha frente para eu fazer um atendimento, eu ia dar o meu melhor para poder ajudar ela. Se fosse Kátia, se fosse Raimundo, se fosse Guilherme, se fosse quem for, meu. Eu não fiquei pensando naquela hora se ela estava desconfiada de mim, se ela estava insegura, não. Eu fiquei pensando naquela hora no que eu tinha para oferecer para ela. E é assim que tem que ser, quando você reconhece a tua vocação. Você se concentra no teu, na tua responsabilidade, no que depende de você, a tua vocação. Agora, o que as pessoas vão fazer com a tua vocação, isso é problema delas. Não que você esteja desmerecendo as outras pessoas, mas estrategicamente falando, é melhor você gastar neurônio naquilo que você tem possibilidade de mexer, né? Como a vocação está dentro de você, você pode mexer nisso. Agora, o que os outros vão pensar sobre a sua vocação, ou sobre o que você está falando, ou sobre o que você está fazendo, isso é um problema das pessoas. Isso não é um problema teu e você não deve se preocupar com isso, senão você vai estar gastando tempo, tá? E uma coisa que a gente não pode gastar, isso a gente vai falar muito amanhã sobre o tempo, administração do tempo, planejamento, isso tudo, você não pode gastar tempo. Então, se quer ganhar tempo na tua vida, procure construir um planejamento que esteja relacionado ao que você tem para oferecer de melhor, beleza? E aí, dá um feedback aí, pessoal. Tá ok? Beleza? Concorda? Discorda? O que vocês pensam a respeito? Compartilhem, abram o coração de vocês. Faz sentido para vocês o que eu estou falando ou não? Dá um feedback aí para mim no bate-papo, por gentileza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrou mais um pessoal aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Pronto, beleza. Obrigado para os que deram retorno. Bom, e aqui, deixa eu ver quanto tempo nós temos. 8h20. Antes de aprender a viver da sua vocação, você precisa compreender como funciona o seu campo psicológico, tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Pessoal, eu preciso dar um intervalinho de 2 minutos só para eu pegar uma água, tá? Eu esqueci de pegar uma água aqui. 2 minutinhos, tá? Aproveitem esses 2 minutos para levantar, lavar o rosto, tal, porque o que vai vir, o que eu vou falar agora, eu vou aqui para o quadro. E eu vou trazer alguns elementos que vai funcionar não só para a sua vocação, mas também para o seu desenvolvimento como ser humano, tá? Então, 2 minutinhos só para pegar uma água e voltar, até 1 minuto. Fiquem por aí, aproveitem esse tempo para levantar, dar uma esticada aí e a gente volta rapidinho, tá? 2 minutos, com licença.
Prontinho. Vamos lá. E aí, todo mundo presente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Alan César, Álvaro, Ana Maria, Cássia, Daniele Santos, Guilherme Ferreira, Raimundo, Jarley, Kátia, Leônidas, Marcos, Sara, Sérgio, Tainara, Vini, Wadson e Januza. Vamos avançar? Vamos nessa? Então, vamos. Beleza. Vamos para o quadro agora, tá, gente? Deixa eu fechar aqui e mudar. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Pessoal, o que vai ser falado aqui agora, tá? Só dá um feedback aí, tá dando para ver legal aqui? Tá ok? Tá vendo aqui? Fala assim, ok. Vocês estão vendo aqui o ok? Bem visto? Sim, não, talvez? Dá um retorno aí. Sim, ótimo. Beleza, perfeito. Pronto. O que vai ser explicado aqui é algo bastante importante, tá? O campo psicológico do ser humano, ele tem 4 partes, tá? 4 partes. Vamos começar de baixo para cima. Primeiro é comportamentos, certo? Comportamentos. Depois vem emoções. Depois vem pensamentos. E por fim, ideia, tá? Comportamentos, emoções, pensamentos e ideia. Os comportamentos, certo? Os comportamentos é a maneira que você se manifesta para o mundo, certo? Então, quando você julga uma pessoa, você não julga a emoção dela, você julga o comportamento que ela tem. E essa emoção, ela sempre impulsiona. Ela impulsiona o quê? Os nossos comportamentos. Ora, se você está com raiva, você vai ter comportamentos de uma pessoa com raiva. Se você está romântico, você vai ter comportamentos de uma pessoa romântica. Beleza? Tá. Os pensamentos, eles trabalham com imagens que promovem emoções. Tá? Os pensamentos, eles promovem emoções. Fato é que, quando você lembra de um problema, você fica preocupado, essa preocupação gera uma emoção, às vezes você fica ansioso. Essa ansiedade pode influenciar nos seus comportamentos, você pode se bagunçar na maneira que você está se comportando por aquele pensamento preocupante. Agora, se você tem uma imagem, tá? Se você tem uma imagem de algo bacana, do seu sonho, do seu objetivo, você vai ter uma reação emotiva positiva que vai impulsionar melhores comportamentos. Mas, Alain, o que isso tem a ver com vocação? A sua vocação, ela é uma ideia. Como eu falei lá naquele slide onde tinha um triângulo. A sua vocação, ela tem a ver com a fé. Por que fé? Porque fé é acreditar sem ver. Você não consegue ver tua vocação.
Mas você sabe que ela está dentro de você, é um negócio meio Deus, assim, né? Você não consegue ver Deus, mas você sabe que está por aí, alguma coisa nesse sentido. Então tem a ver com a sua fé, você tem que acreditar. Esses dias eu fiz um vídeo do que eu falei para uma cliente, tá lá no Instagram lá. Falei assim, cara, você tem que acreditar, mesmo que você não acredite em você. Né? Você tem que acreditar mesmo que você não acredite, meu. Quando você acredita, mesmo que você não acredite, as coisas acontecem. Isso é o nome, qual é o nome disso? Fé. Beleza? Fé. A nossa vocação também está relacionada aos nossos valores. A sua vocação, ela nunca vai ser algo sem valor. Ela nunca vai ser algo antiético. Ela nunca vai ser algo sem moral. A sua vocação sempre vai ter um valor, tá? A sua vocação sempre vai promover em você virtudes. Virtudes. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que usa o poder da sua vocação para enfrentar um defeito, por exemplo. Tá? E principalmente a sua vocação, ela vai impulsionar lá no plano das ideias seus maiores sonhos. Seus maiores sonhos. Tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Pronto, pegou aí. Seus maiores sonhos. Então, se você não usa a sua vocação, se você não está usando a sua vocação, teus pensamentos vão ficar baseados no quê, gente? Nas coisas que você vê no Instagram, nos filmes da Netflix, nos joguinhos que você fica jogando, nas notícias da televisão, no que o vizinho fica falando na sua orelha. E nem sempre essas imagens vão promover boas emoções. Essas emoções que não são boas vão promover comportamentos e você vai manifestar o que você tem de pior para as pessoas. Por isso que você reconhecer a sua vocação promove, inclusive, um equilíbrio emocional. Por quê, gente? Porque você vai ter acesso às suas melhores ideias. Acessando suas melhores ideias, você vai ter clareza do que é a sua vocação, o que você veio fazer aqui nesse mundo. Você vai selecionar seus pensamentos. Assim, não, peraí, cara, eu estou pensando isso aqui não tem nada a ver com a minha vocação, deixa eu limpar isso. Se você não sabe qual é a sua vocação, se você não sabe quais são suas ideias originais, o que acontece? Você vai começar a pensar em coisas que não tem nada a ver com a construção do seu futuro. Aí vai passar 1, 5, 10, 20 anos, o que você construiu, certo? Então é muito importante você organizar o teu campo psicológico a partir da vocação. A partir da vocação. Se você tem clareza da sua vocação, você vai ter clareza dos seus sonhos, das suas virtudes, dos seus valores, da sua fé. Isso vai promover imagens boas para você ter na sua cabeça. Essas imagens vão causar emoções, reações emocionais. E essas emoções que são consequências dessas imagens promovidas pelas suas ideias vão gerar comportamentos. E aí para e pensa, gente. Duas pessoas que estão caminhando juntas passam por um mesmo problema, as duas pessoas caem, as duas pessoas choram, essa fica chorando aqui pro resto da vida, essa aqui levanta e continua caminhando. Qual é a diferença de uma e de outra? Essa daqui sabe que ela tem que levantar e lutar porque ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem o que fazer na vida. A pessoa que não tem o que fazer na vida, ela vai deixar a vida escorrer pelas suas mãos. Certo? Coloquem aí no chat, por gentileza, se faz sentido isso ou não, por favor. Vamos lá, tem conversas aqui. Sim, ok. Perfeito, Alan. Quando as imagens são negativas, nosso pensamento fica dominado e acabamos externando tudo que é ruim, em todo sentido. Sim, faz, sim. Ótimo, muito bom que faz sentido, porque isso aqui é a grande chave da vida. A pessoa que esquece disso daqui, gente, se perde. E aí, por que as pessoas têm dificuldade para se encontrar, né? Porque elas começam a querer se encontrar buscando fora. E tá errado. Elas têm que buscar dentro. Dentro da onde? Das suas ideias. Aí ela vai encontrar vocação, fé, valores, virtudes, sonhos, isso está tudo dentro de você.
Só que, como foi explicado anteriormente, o nosso modelo educacional não nos ajuda nessa parte. Ele não facilita as coisas para a gente, tá bom? Esse esquema aqui, ele não está no nosso slide, tá, gente? Eu vou tirar uma foto desse quadro aqui e vou colocar lá no nosso grupo também, porque isso daqui é um esquema muito importante, tá? Claro que eu falei de maneira muito rápida aqui, assim, mas é só para apresentar as ideias para vocês com relação à vocação, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos abrir para perguntas. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para os quadradinhos. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Nós temos aí um tempo para que a gente possa trocar ideias, certo? Esse próximo momento aqui vai ser para tirar dúvidas. Qual o nome do esquema no quadro? Não dei nenhum nome. Na verdade, isso daqui que eu apresentei para vocês é resultado de vários estudos que eu faço, né? Então tem coisas da filosofia, tem coisas das artes marciais, tem coisas da medicina tradicional chinesa, que tem coisas da psicologia moderna, entendeu? E eu sei lá, eu acho que essa forma aqui é a forma mais prática de estudar o campo psicológico do ser humano, né? Você dividir ele nessas 4 partes, entendendo que as ideias é o mais sutil e os comportamentos é o mais denso. E o grande problema das pessoas que são superficiais, elas ficam vibrando apenas na parte comportamental. E elas esquecem que a origem dos comportamentos são suas emoções, e que a origem das suas emoções deveria ser os pensamentos, e que os seus pensamentos deveriam estar conectados às suas ideias. Ou seja, se você não dedica um tempo do seu dia para poder acessar suas ideias, seus pensamentos estão sendo impulsionados pelas piores coisas que podem existir. Entendeu, Marcos? Então, não tem um nome, né? Inclusive, se quiser me ajudar a pensar num nome para isso, eu agradeço. Podia ter um nome, né? Vou pensar num nome. Vini diz, às vezes não se esquecem e sim nunca souberam. Putz, cara, isso que se falou é real. Às vezes não é que se esquecem, é porque nunca foi ensinado. Justamente, cara, justamente. E aí eu vejo a importância, pirâmide do Procópio. Aí eu vejo a importância de participar de eventos como esse, por exemplo. Né? Não é... Quer ver, ó, por exemplo, tem uma galera lá no grupo, mas quantos que estão aqui? Ó? Deixa eu ver quantos tem aqui. Ó, 17 estão aqui. Né? Por quê? Porque são 17 que realmente entendem a importância de dedicar um tempo da sua noite para poder estar aprendendo coisas novas. E uma dessas, e às vezes uma dessas sacadas faz você virar a chave para tomar decisões importantíssimas na sua vida, né? Então, muito bem observado, Vini. Às vezes as pessoas não é que se esquecem, é porque nunca souberam, nunca prestaram atenção nisso, né? Ou nunca foi ensinado isso. E, gente, se fez sentido isso para vocês, tirem foto aí, tirem foto com o celular de vocês aí da tela, postem no Instagram de vocês, me marquem lá que eu vou repostar. E aí a gente faz aí uma corrente para poder enaltecer essa informação para as pessoas e, inclusive, trazer mais pessoas para o workshop de amanhã, para a parte de amanhã. Né? Porque o que acontece? Só vocês que são no grupo, tem muitos lá que me falaram que ou estão em aula, em faculdade, nesse momento aqui, que pelo fato de estarem na faculdade e fizeram a inscrição, essa aula está sendo gravada e a gente vai liberar o link dessa aula só para quem fez a inscrição, né? Então, aqueles que não assistiram desde o começo essa aula vão poder assistir, né? Assim que eu terminar aqui, eu vou subir o vídeo e vou colocar o link lá no nosso grupo com relação a isso, tá? Mas ajudem a divulgar, porque amanhã vai ser planejamento. Não adianta eu falar de planejamento sem antes prepará-los para entender que você só faz um planejamento com dignidade e com força se você planeja a partir da sua vocação, certo? A partir da sua vocação, tá bom? Bom, perguntas, pessoal. Agora é a hora. Alan César, alguma questão? Álvaro, Ana Maria, Daniele, alguma questão? Ei, Graziele, apareceu aí? Alguma pergunta, Graziele? Guilherme Ferreira,
Raimundo, alguma questão? Kátia, Leônidas, Marcos Gomes, Sara, Tainara, alguma questão? Vini, Alisson, Januza. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Dá um retorno aí, se sim, se não, por gentileza. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe 3. Beleza. Ô Graziele, eu vou colocar, assim que terminar aqui, eu vou subir, vou colocar o link lá no grupo e você assista, tá? Tem muitas coisas aqui que seria muito legal você ouvir. Muito legal mesmo. Ótimo, que bom. Fico feliz que você gostou do que viu. Então tá, gente, eu gostaria muito de saber se é possível vocês abrirem as câmeras aí pra gente tirar uma foto, pode ser? É pedir demais? Dá certo? Não dá? Será? Ó, temos 2 com câmeras abertas. 4. 3, 4. Ó, 4. Vamos ver quem dá mais. 5. Opa, mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guilhermão, beleza? Kátia, Vini. Vamos lá, cadê? Raimundo, Januza, Tainara, Leônidas, Guilherme Ferreira, Daniele, Alisson. Abre essa câmera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, meu irmão? Como você tá, cara? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom te ver, cara. Bacana que você tá aí. Beleza. Então, vamos lá, então vamos tirar a foto aí mesmo. Depois quem não abriu a câmera não vai dormir essa noite, tá? Vamos lá, atenção, prepara. 3, 2. Ó, beleza, mais uma, Daniele, beleza. Parabéns, Daniele. Vamos ver, mais um. Ah, atenção, prepara. Beleza. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã, o dia de amanhã, vai ser importantíssimo porque a gente vai descer, né? A gente estava lá no alto da pirâmide de vocação, a gente vai vir para o meio, que é o planejamento. Amanhã vai falar sobre plano de ação, performance, uso de agenda, o que é uma ação inteligente e produtiva, o que é uma ação que desperdiça tempo, para prepará-los, deixá-los bem preparados para o último dia do evento, que é o empreendedorismo digital mesmo, que aí eu quero ver quem vai ter bala no pente, igual a Kátia colocou aí, de realmente criar alguma coisa, tá? Porque com esses 3 dias, vocês têm condição total de criar alguma coisa no digital. Ó, bota a mão no fogo com relação a isso. O elemento principal é o de hoje, a vocação. Amanhã é uma parte técnica e na quinta-feira vai ser como aí a gente vai falar de Instagram e como utilizar essa mídia social para realmente fortalecer a sua vida profissional, beleza? Pessoal, convidem mais pessoas, esse evento é gratuito, esse evento está sendo feito com muito amor e carinho para ajudá-los, beleza? Se não tem nenhuma pergunta, então eu desejo a todos uma excelente noite, fiquem bem, não esqueçam de tirar print, tirar foto, me marcar lá e nos vemos amanhã. Agora, atenção, vocês ficaram sabendo que o evento era 19 ou 19h30? Fala aí para mim, por favor. Dá um retorno. 19h30. Quem falou? 19h30 também. 19h30, Ana Maria. 19h30. Raimundo, No início, 19h30, depois 19. Tá. Achei que fosse 19h30. Pois é, nós tivemos um problema de comunicação, né? Infelizmente, eu cheguei a mandar alguns comunicados às 19 horas, né? Mas o horário oficial vai ser 19h30, certo? 19h30. Né? 19 horas para mim não dá, porque eu termino um cliente 19 horas no talo e aí não dá. Eu preciso de um tempinho para lavar o rosto, pelo menos. Entendeu? Então, assim, 19h30. Amanhã nós começamos 19h30. Combinado, pessoal? Beleza? Posso contar com vocês aqui amanhã, então, 19h30? Beleza? Então tá. Pessoal, um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até amanhã, tá? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!